Olá, gente, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Eu vou ter que falar novamente sobre o caso da Ana Hickman, mas agora com outro foco. A ver com os passos que o ex-marido dela, Alexandre Correia, está tomando e que são relatos diários de mulheres que se separam e os ex-maridos foram violentos. Da mesma forma que falei no outro vídeo, trago aqui esses casos porque fica mais fácil para vocês entenderem. Além de compreender que, infelizmente, não acontece só com você ou com a sua amiga. Mulheres com bons advogados e excelente poder aquisitivo também passam por esse tipo de violência. Então hoje o nosso papo é sobre o caso Ana Hickman e o que as mulheres sofrem. Violências após a separação. Mas antes, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo e, claro, compartilha o vídeo com o maior número de amigos. Hoje tem uma música que resolveu me enlouquecer. A separação da Ana Hickman envolveu uma agressão física, então desde o início não foi algo tranquilo. Essa agressão aconteceu em novembro na casa do casal, na presença do filho deles. Todos esses detalhes eu já contei no primeiro vídeo. E a partir da não reconciliação do casal, que até teria sido uma tentativa do Alexandre, ele começou a encontrar formas de atacá-la. Então deixa eu explicar o que acontece normalmente após uma separação que envolve uma violência, tendo ou não uma denúncia. Nos foi ensinado que a mulher foi feita para casar e que ela tem que buscar um homem para ser seu marido e ter filhos. Já o homem foi ensinado que ele tem que trabalhar muito, priorizar o seu trabalho e ficar com o máximo número de mulheres que ele puder. Aí, como eu sempre falo, essa conta não vai fechar. Quando alguns desses homens resolvem então casar, eles acham que estão fazendo um favor a essas mulheres. Ou você nunca viu desenhos de convites de casamento, noivinhos de cima do bolo, que é a noiva puxando uma corda para obrigar o marido a casar. É essa a nossa cultura. O homem é o coitado que aceita se submeter e a mulher é a louca para casar. Só que o grande problema acontece quando essa mulher, a louca para casar, né, resolve terminar com a relação, tendo ou não agressão. Mas quando existe alguma violência, não importando qual delas, a vida dessa mulher, infelizmente, pode correr riscos. Porque esse homem, ele não aceita que ela tomou uma decisão para sua própria vida. Ele, no seu interior, acredita ser um absurdo ela dar um basta na relação, já que ele fez o favor de casar com ela. Ela é uma ingrata, né? E ele, não aceitando, começa as inúmeras formas de violência. E o Alexandre Correia segue passo a passo cada uma delas. O Alexandre já tentou diversas denúncias judicialmente ou publicamente. Ele faz questão de, a cada processo tentado, passar as informações para a mídia para tentar manchar a imagem pública da Ana. Só que, a cada tentativa, existe uma frustração, pois no lugar de fazer com que as pessoas fiquem contra ela, as pessoas ficam cada vez mais ao seu lado. E aí a gente pausa agora e faz um recorte. É importante frisar que a Ana é uma mulher branca, rica e famosa. E por isso acaba sendo mais abraçada que tantas outras mulheres. A Ana também se porta como as pessoas querem que vítimas façam. Fique quieta, sofram caladas. Porque, infelizmente, o normal é que as mulheres não sejam tão acolhidas assim, ainda mais se tivermos um recorte bem diferente da Ana. Bom, vamos aos passos do senhor Alexandre Correia e o que acontece exatamente igual com as mulheres em todos os cantos desse país. Bom, em 11 de novembro, o caso da agressão aconteceu e a Ana, naquele momento, não pediu medida protetiva de urgência contra o Alexandre. Mas depois de 2 semanas, parece, não tem essa confirmação, né? É bom deixar claro, ele teria uma arma de fogo e estaria rondando o condomínio que a Ana mora. Mesmo que isso não tivesse acontecido ou não tenha acontecido, ela poderia tranquilamente fazer o pedido para se resguardar, já que o Alexandre primeiro confirmou a agressão e depois começou a dizer que não tinha sido bem assim. E que a Ana teria tomado muito vinho naquele dia, estava alterada. Inclusive, prestem atenção nessa informação, pois ele vai usar ela mais para frente, tá? Bom, como ele não gostou nada da medida protetiva, pois isso fazia com que ele não pudesse chegar perto
dela e nem da empresa, já que a medida protetiva também serve para resguardar seus bens e fazer com que perca a validade qualquer procuração que a vítima possa ter passado para o seu agressor. E assim, então, ele não podia gerenciar a empresa dela. Ele resolveu, no final de novembro, dizer que a Ana estava fazendo alienação parental, pois estava dificultando o contato dele com o filho. Aquela mesma criança que presenciou a agressão do pai contra a mãe. Então ele entra com um processo contra ela por causa do que ele diz que está passando. Muitas pessoas gostam de falar que a mulher usa a criança para atacar o homem. Inclusive, foi essa a base da lei de alienação parental, tá? Mas agora vamos lá. Pensa comigo. Ela sofreu uma agressão desse cara. Esse filho presenciou as diversas vezes que ele foi agressivo com a mãe. Vocês não teriam medo de entregar o filho de vocês a alguém assim? Pois essa história, que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ele não ser um bom marido não quer dizer que ele não seja um bom pai, já que aqui estamos falando de um agressor. Não é o que constatamos quando vemos diversos pais tirando a vida dos próprios filhos para atingir a ex-esposa. Inclusive, isso tem um nome: filicídio. E são inúmeros os episódios que acontecem aqui e em todo o mundo. Então, você se sentiria confortável a entregar seu filho para a pessoa que te agrediu e que tenta acabar com a tua reputação? Reforçando, eu não estou dizendo que o Alexandre vai fazer uma coisa dessas, mas isso não deixa de ser um medo real a qualquer mãe. Além do mais, ele pediu revogação parcial da medida protetiva. A justificativa do advogado foi, palavras dele, vamos abrir aspas aqui, ele está proibido genericamente de falar com parentes, amigos e funcionários e de frequentar o seu próprio trabalho, a sua própria casa e de ver o filho. Isso, para mim, é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado. Essas foram as palavras do advogado dele, Enio Martins Murad, à Folha de São Paulo. O advogado ainda falou que o Alexandre é que é a verdadeira vítima e que é alvo de um massacre, porque a Ana chegou a dar uma entrevista contando o que passou. Peraí. Ah, não. Tá, entendi. Não, ele que agrediu ela, né? Tá. A medida protetiva também serve para que não deixe que ele mande recados para ela por outras pessoas. Não vai deixar que ele envie mensagens para ela via WhatsApp. Não pode mesmo, tá, gente? Isso é um contato. E é interessante ver que agora ele também se preocupa com o trabalho. Tanto que de uma maneira ou de outra, ela é o trabalho dele, né? Era o trabalho dele. E ele fez o que fez com ela sem pensar nisso. Precisamos parar de dizer, mas isso vai afetar o trabalho dele, como ele vai se sustentar. Que tivesse pensado antes de agir da forma que agiu. Vocês não acham? A gente precisa parar de buscar justificativas para as atitudes dos homens e fazer com que eles entendam como devem agir com uma mulher. Porque o que ele fez a feriu não somente no físico, mas psicologicamente e para o resto da vida dela, e o mesmo para o filho deles. Outra, sobre o caso empresa, ele está sendo investigado por estelionato. Então me digam como é que ele acha que pode continuar gerindo essa empresa. Ele até tentou, por liminar, suspender o processo, mas lhe foi negado. E a medida protetiva também, tá? E como também foi negado, aí essa parte, infelizmente, que o processo de separação fosse pela Lei Maria da Penha e que então tramitaria pela Vara de Violência Doméstica. Mas de forma muito triste, a verdade é que isso acontece de forma rotineira, o que até faz com que mulheres sejam revitimizadas nas varas de família. E o Alexandre continuou seu passo a passo. No começo de janeiro, ele entrou com um pedido de prisão da Ana Hickman, pois ele alegou que ela não teria entregue o filho na data estipulada pela justiça. Isso então foi resolvido. Mas então ele o quê? Continuou. No final de janeiro, ele entrou com uma tentativa de censura à apresentadora para que ela não pudesse mais falar sobre a denúncia de violência doméstica nas redes sociais. É interessante, porque o Alexandre, todo o tempo que ele pode falar da Ana, ele fala. Mas ele não quer que ela fale dele. Ele faz vídeos, stories, vai a podcasts, mas ela não pode. Estranho, não? Bom, pois é. O advogado, não satisfeito, disse que a juíza, né, que não acatou essa parte, foi corrupta, falando que a justiça foi corrompida.
Outro dia, eu vi um vídeo de uma moça que ela dizia que a justiça é sexista e favorece as mulheres. Eu queria rir, mas é um assunto tão sério que não tem como. São tantas as mulheres que sofrem absurdos em processos, são diversos os casos de mães que perdem a guarda dos seus filhos, pois denunciam os pais dos seus filhos por agressão ou abuso e são colocadas como alienadoras, e assim perdem a guarda das crianças. Mas enfim, né, a justiça é sexista. A gente ainda tem que aguentar isso. Mas ele parou? Não. Vamos a mais um processo, né? Eita, a justiça não tem mesmo o que fazer, né? Então, bora lá. Começo de fevereiro, o Alexandre protocolou uma nova ação contra a Ana Hickman e agora a Record também, por causa da entrevista ao Domingo Espetacular. Mas vocês sabem quem ele resolveu colocar como autor da ação? O filho deles. Isso mesmo, o filho deles. Ele usou o nome do filho para dizer que os dois... Eita, os ricos estão voando aqui, para só um pouquinho. Tem uns ricos que voam aqui. Os ricos voam bastante. Ele usou o nome do filho para dizer que os dois, ele e o filho, foram submetidos à exposição, degradação humana e social por causa do programa. E que durante o programa, por quase uma hora de exibição, né, tiveram atos públicos de alienação parental, calúnia, injúria e difamação na forma qualificada. E nisso ele ainda pede uma indenização de apenas 15 milhões. Ele faz essas diversas alegações, mas o que vemos é uma pessoa na tentativa de usar o seu próprio filho para benefício próprio, como os próprios advogados da Ana falaram, e demonstrando claramente como é usada uma criança para que novamente se agrida a mulher que já sofreu outras violências. Mas o que vemos também é uma justiça que continua a beneficiar o homem e não pensa nos problemas que acarretaram a violência contra a mulher. E assim a Ana agora será encaminhada para uma oficina de paz, já que ele a processou por alienação parental. Esse é um programa para casais em fase de ruptura do casamento e com filhos menores. O triste é saber que a Ana terá que fazer esse curso, mas o Alexandre ainda não precisa fazer nada sobre a violência que ele cometeu. Porque seria ótimo, né, que ele já fosse encaminhado para um grupo reflexivo para homens que agrediram mulheres. Mas aí vocês pensam, deu, né? Agora ele parou. Não. Agora em fevereiro apontaram que a Ana estaria em um novo relacionamento. Esse novo amor seria o Edu Guedes, que foi colega de trabalho dela por um bom tempo, inclusive. O Alexandre, então, como justificativa para tudo, quis que as pessoas passassem a achar que a Ana estaria com o Edu antes do término do casamento deles e que ela então teria manipulado as situações. Aí vamos o quê? Para mais um processo. E agora com pedido de prisão pro Edu Guedes, pra Ana, pro Papa, lá seu, sério. Passando de todos os limites e usando mais uma vez o judiciário como um meio para agressão. O advogado chegou a falar que ele o representa nos casos que é vítima de dano moral e material adultério. Gente, ele usou adultério, isso não existe mais na legislação. Além de coação, alienação parental, calúnia, difamação e outros em apuração na justiça, né? Outros em apuração, até porque a cada respiro é um processo diferente. Para que você saiba, o Ministério Público indeferiu a denúncia do Alexandre Correia, que ele dizia que estava sendo impedido de ver o filho, já que a Ana Hickman cumpre tudo da forma certa. Aí vocês pensam, agora ele parou. Não. Lembra da história do vinho do dia da briga? Agora ele quer a colocar como alcoólatra e para isso ele pediu uma avaliação de sanidade mental da Ana. O Alexandre mandou áudios para o Estadão informando que a Ana teria começado a beber mais desde a pandemia, a fazendo ficar extremamente violenta e agressiva. Dessa vez, a assessoria da Ana resolveu se manifestar e disse que ele está tentando encobrir a violência que ele praticava. Eles falam, abre aspas, ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo, proteger a si mesma e ao filho. Bom, gente, pode ser, né, que apareça mais algum outro processo entre a escrita do roteiro, a gravação e a edição, mas eu vou me ater a todos esses que eu já falei, tá? Fica nítido que existe uma tentativa de usar o judiciário e o filho para atingir a Ana.
Acredito que ele, como todos os homens que praticam uma agressão à ex-esposa, creem que elas não continuarão com a denúncia e a separação. Essa quase certeza, ela existe por parte deles, pois uma agressão física é quase a ponta do iceberg das violências, tá? A ponta do iceberg é o feminicídio. Antes já existiram outras violências, como eu mostrei inclusive no primeiro vídeo. Ela deixou passar, se queixou a ele, mas não se separou, e muito menos o denunciou. Então, eles, continuam a acreditar que elas vão permanecer naquele ciclo da violência, pois como já se falou, eles aceitaram casar com elas. Eles toparam participar do sonho da mulher do casamento. Pela crença que a sociedade nos impõe, ela não terá a audácia de se separar dele. Mas eis que elas têm a força e ainda os denunciam. Eles não aceitam. É inconcebível na cabeça deles que as mulheres tomem suas decisões por elas e pelos filhos. Então, a partir desse momento, começam as tentativas de encontrar formas para criar mais dor a essas mulheres. São processos, ameaças, tentativas de tirar os filhos dessas mães com um processo de alienação parental. Tentam acabar com a credibilidade e reputação que essa mulher tem, né? É aquela velha história da mulher louca, dissimulada, mentirosa e, claro, traidora. E é interessante que enquanto eu terminava o roteiro, eu vi uma chamada que o Tom Brady estaria desconfiando que o namoro da Gisele Bündchen teria começado antes do divórcio deles, né? Que ela tá com um novo namorado. É importante lembrar que ele traiu a Gisele um tempo atrás e ela o perdoou. Agora, como ficou queimado entre a mídia depois da separação, lá vamos nós tentar colocar a mulher como traidora, porque ele sabe que para homem algo assim não pesa, mas para a mulher é um peso gigantesco, até porque, segundo a sociedade, a mulher é a responsável por manter seu lar unido. Vocês conseguem notar que a violência tem vários lineares? Pois essa suspeita do Tom Brady é uma forma de violência, porque ele sabe que pode manchar a carreira da Gisele, mesmo com todo o sucesso que ela já tem. Assim como a Ana Hickman, com tudo que está passando publicamente. Porque o Alexandre, ele faz stories de tudo. A Ana reclamou outro dia, né? Avisou a polícia, inclusive, que o Alexandre ficava na frente do condomínio dela e a justiça disse que isso não era um problema, porque a entrada do condomínio era longe da casa dela. Mas vamos lá, né, gente? Portaria de condomínio é onde o morador entra e sai para chegar na sua casa, né? Uma hora do dia, ela tem que fazer esse trajeto. É prudente ter um homem com medida protetiva ali? Bom, mas a justiça acha que sim. E o Alexandre, chateado, foi para as redes sociais reclamar. E é sempre interessante que ele tentou calar a Ana, mas ele não acha que faz errado. Ele continua falando. E acabamos vendo os passos que todas as mulheres, sendo elas ricas ou pobres, passam quando sofrem violência e precisam se separar. Esse homem sabe que a justiça sempre o abraçou. Então, eles vão tentando usar essa máquina para atingir a mulher. Fazer uso da lei de alienação parental é o de praxe. E muitos acabam pedindo que as mães percam a guarda dos filhos. Hoje nós temos em lei que um homem agressor não tem direito nem da guarda compartilhada. Mas por anos e na prática, temos uma justiça que concedia e ainda concede esse direito da guarda compartilhada. Ou com um processo de alienação parental, não se importavam com a denúncia da mulher de violência e entregavam a guarda desse filho para o pai. Muitas mães, até hoje, estão sem seus filhos por causa desse absurdo. E não importa o que o homem faça, eles continuam com essa guarda. E é aquilo, né? Dependendo do recorte dessa mulher, ela vai sofrer muito mais, além das ameaças do ex, com todos os absurdos que o próprio judiciário faz. Eu já perdi as contas dos relatos que recebo sobre mulheres em todos os cantos do país que elas pedem uma luz para mim, dizendo que foram humilhadas em audiências por juízes. Assim, olhem o tanto de violência que essas mulheres recebem. E os homens que agem assim sabem disso. Os homens agem dessa forma, como o Alexandre, pois eles sabem que a sociedade acaba sempre por validar a sua palavra do que a palavra da mulher. A mulher é sempre descredibilizada, pois foi disseminado que mulheres são loucas, mentirosas, ciumentas e dissimuladas.
Vocês veem como qualquer mulher pode sofrer violências? Nenhuma de nós está imune. Claro, algumas terão como se proteger melhor ou poderão ser mais abraçadas pela sociedade. Mas todas nós estamos suscetíveis a isso. O que o Alexandre está fazendo é só deixar escancarado a todos o que muitas mulheres relatam e ninguém acredita. O passo a passo é sempre esse, de dizer que errou, tentar reconciliação, depois vai negar todos os fatos e vai começar a usar o judiciário para intimidar e agredir essa mulher. Quanto mais condições financeiras ele tiver, mais tentativas serão feitas. Ele também pode diluir seu patrimônio, tá? Para que a mulher não consiga receber o que lhe é de direito na separação. Muitos repassam imóveis para outras pessoas ou destroem bens para que ela não consiga nada e tenha dificuldade de se restabelecer. E até pense em voltar para ele para que ela não passe por isso, né? Para que não passe por necessidade. Na maioria dos casos, também temos o processo de alienação parental. O Alexandre já fez isso, né? Que é mais uma tentativa de intimidação à mulher para que ela desista da medida protetiva, de processo de agressão ou da separação. E tudo vai sendo colocado com a intenção de também fazer com que a sociedade tenha pena desse homem, com aquela velha história de ele errou, mas está tentando melhorar. E aí ele começa a taxar essa mulher de louca, ou de traidora, ou os dois, e que tinha um amante, né, que planejou todos os passos e que até teria provocado a agressão. Isso muitas vezes o homem consegue que acreditem nele. Ou vocês não lembram que sempre falam que assédios e abusos sexuais que a mulher sofre, ela não se preservou, ela não se cuidou, ela fez o homem fazer aquilo, ela provocou. Não vai ser diferente numa agressão. É por isso que a gente precisa se informar cada vez mais para que se consiga abraçar a mulher quando ela passa por casos como esse. Que não duvidem e nem coloquem ela como culpada de uma situação que o homem que provocou. E o judiciário precisa melhorar, precisam de uma capacitação com perspectiva de gênero, pois esses homens que usam a justiça como meio de violência precisam ser punidos de forma adequada. Mas me contem nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Um beijo e tchau, tchau!